Neste planeta, a natureza não apenas criou a vida, mas também moldou maravilhas que ultrapassam a imaginação humana. Algumas árvores crescem tanto que parecem desaparecer entre as nuvens, enquanto outras existem há milhares de anos, testemunhando o surgimento e a queda de civilizações inteiras. Cada tronco, cada anel da madeira parece uma página viva da história, registrando as marcas do tempo, do clima e até das transformações da Terra ao longo de milênios. Quando estamos diante delas, não sentimos apenas a beleza da natureza, mas também percebemos como somos pequenos diante da força persistente da vida. Das florestas misteriosas aos exemplares solitários de formas estranhas, o mundo vegetal revela uma jornada surpreendente, na qual cada espécie de árvore carrega sua própria história, ao mesmo tempo misteriosa e extraordinária, que nos deixa completamente fascinados. Número 1. Árvore Kapuk, Ceiba pitandra. Algumas árvores crescem tanto que parecem desaparecer nas nuvens, enquanto outras existem há mais tempo do que as próprias civilizações. Esses gigantes vivos sobreviveram a tempestades, secas e séculos de história. Hoje, vamos conhecer algumas das árvores mais extraordinárias do mundo. A árvore Kapuk, Ceiba pitandra, pode atingir de 200 a 230 pés de altura, com grandes raízes semelhantes a remos que se elevam até a altura de uma pessoa. Ao longo de décadas, elas desenvolvem enormes asas de sustentação que ajudam a estabilizar o tronco. Seu crescimento é impressionante, podendo alcançar de 13 a 15 pés por ano quando ainda jovem. Seus frutos contêm fibras de kapuk, um material leve utilizado em travesseiros e coletes salva-vidas. O mais curioso é que as raízes não destroem completamente os templos, mas distribuem a força verticalmente, criando uma estranha relação de coexistência em vez de destruição. Número 2. Antiga floresta de árvores petrificadas. Centenas de árvores petrificadas, com mais de 600 a 700 anos, permanecem sobre o solo branco e argiloso de um antigo lago, como fantasmas do passado. Antigamente, um rio atravessava a região, mas dunas de até 1.200 pés bloquearam a água, fazendo com que as árvores morressem sem se decompor. O ar era tão seco que as bactérias não conseguiam atuar. Os troncos ficaram escurecidos pelo sol, mas permaneceram duros como madeira queimada. O esqueleto mais alto tem cerca de 30 pés. Sob determinadas condições de iluminação, as sombras transformam a paisagem plana em uma composição quase gráfica, tornando este local um dos pontos mais fotografados da África. Número 3. A árvore Sakara. Sakara não impressiona pela altura, geralmente entre 16 e 39 pés, mas toca as emoções durante a floração, quando se transforma em uma nuvem de pétalas delicadas. O que a torna única é o contraste entre a fragilidade das flores e o sistema de raízes resistente que sobrevive por décadas. Quando floresce, a árvore parece se dissolver na luz, e seus galhos se transformam em leves tapetes de ar. Sakara vive em ciclos, floresce rapidamente, perde as flores rapidamente e espera por longos períodos. Ao ficar perto dela, percebemos o valor de momentos que nunca se repetem. Sua copa se espalha como se reunisse todo o espaço ao redor, transformando a própria árvore em uma paisagem particular e fascinante. Número 4. Árvore antiga de copa ampla com 1.500 anos. Estima-se que esta árvore tenha cerca de 1.500 anos. Ela não cresceu apenas em altura, mas também se expandiu lateralmente com enormes galhos que proporcionam sombra sobre uma área de mais de 600 jardas quadradas. Sua altura é modesta, mas sua copa é ampla e complexamente retorcida, como um labirinto vivo. Cada galho se curva em um ângulo próprio, como se tivesse sido cuidadosamente criado para formar pontos de encontro entre a luz e a sombra. Ao ficar sob sua copa, sentimos o tempo passar mais devagar. Sua forma parece um convite para parar e escutar. É uma das árvores mais antigas ainda vivas, capaz de despertar admiração desde o primeiro olhar. Número 5. Antiga oliveira. Estima-se que tenha mais de 3.000 anos, podendo chegar perto de 4.000 anos. Seu tronco parece uma escultura criada pelo próprio tempo. As linhas retorcidas, os espaços ocos e as estruturas entrelaçadas parecem uma crônica tridimensional. O diâmetro do tronco, superior a 13 pés, impressiona profundamente.
O mais extraordinário é que a árvore ainda produz frutos, demonstrando uma vitalidade excepcional. Ao ficar ao seu lado, percebemos que ela não é apenas uma árvore, mas também uma testemunha da humanidade e da história. Cada rachadura, cada espiral registra silenciosas vitórias contra a natureza ao longo de milhares de anos. Número 6. Glicínia, Wisteria. A glicínia cresce como um fluxo vivo, agarrando-se a todos os pontos de apoio e, com o tempo, formando um tronco lenhoso forte e retorcido. Quando floresce, o ambiente se transforma completamente. Seus cachos de flores, que podem chegar a 28 polegadas de comprimento, pendem como tecidos delicados. O mais especial é o ritmo da floração em diferentes etapas, mudando de tons de roxo claro para roxo escuro. Árvores maduras podem pesar centenas de quilos, sendo capazes de sustentar arcos e estruturas de suporte. Aqui, o tempo parece perder sua forma, restando apenas a beleza de um movimento suave, mas cheio da força da natureza. Número 7. Árvore Metuzela. Estima-se que esta árvore tenha mais de 4.800 anos, transmitindo imediatamente uma sensação de antiguidade. Seu tronco foi retorcido pelos ventos, pelo gelo e pelas secas, como se a natureza tivesse tentado quebrá-lo ao longo do tempo. Com cerca de 30 pés de altura, sua força está na madeira extremamente densa e no crescimento muito lento. Sua forma não existe para fins estéticos, mas para sobreviver em um ambiente hostil. Metuzela é uma prova de que uma árvore pode existir por milênios, guardando cada vitória contra a natureza em suas linhas curvas. Número 8. Árvore Sangue de Dragão. Com uma copa semelhante a uma abóbada aberta, esta árvore parece pertencer a outro planeta. Sua forma lembra um guarda-chuva invertido, com galhos pesados que ajudam a conservar a preciosa umidade em suas partes superiores. Sua seiva vermelha, conhecida como sangue de dragão, não apenas oferece proteção, mas também simboliza a sobrevivência sob uma luz solar extremamente intensa. Raramente ultrapassa 33 pés de altura, e sua verdadeira força está na capacidade de adaptação. Cada galho e cada rachadura são resultados do processo evolutivo, transformando uma terra árida em um impressionante paradoxo biológico. Número 9. Figueira de Bengala, Banyan. A figueira de Bengala funciona como uma verdadeira floresta, embora comece a partir de um único tronco. Suas raízes aéreas descem até o solo e depois se transformam em novos troncos. Ela pode atingir cerca de 98 pés de altura, mas seu principal destaque é a largura, podendo ocupar uma área equivalente à de uma pequena floresta. Ficar ao lado de uma figueira de Bengala é como entrar em um labirinto natural. Seus troncos semelhantes a colunas criam uma geometria complexa, enquanto a copa cria sombras misteriosas e encantadoras. A árvore cresce expandindo-se, transformando a si mesma em uma rede viva, na qual cada nova parte sustenta a seguinte. Número 10. Floresta de pinheiros estranhamente curvados. Esses pinheiros parecem ter saído de uma pintura surrealista. Cada árvore se curva na base seguindo uma linha quase perfeita, como se tivesse sido moldada cuidadosamente e depois abandonada. Sua altura não é particularmente impressionante, mas suas formas fazem qualquer pessoa parar para observar. A misteriosa curvatura ainda não possui uma explicação definitiva, criando um encanto próprio. Elas provam que a natureza não é apenas poderosa, mas também cheia de mistérios, sempre guardando fenômenos que ultrapassam a compreensão humana. Número 11. Baobá. O tronco reto de repente se transforma em enormes curvas, parecendo um experimento natural ou uma anomalia ainda não explicada. Eles permanecem silenciosos, mas é justamente esse silêncio que os torna ainda mais expressivos. Nenhuma explicação consegue defini-los completamente, e cada observador acaba criando sua própria teoria. Esta floresta parece um enigma ainda sem solução. O baobá parece ter sobrevivido não apenas às mudanças climáticas, mas também a diferentes eras da Terra. Seu enorme tronco em forma de barril pode atingir uma circunferência de até 82 pés e armazenar milhares de litros de água. Alguns exemplares têm mais de 2.000 anos, e cada dobra da casca parece guardar a memória de antigas secas. Sua copa se assemelha a raízes que se projetam para o céu, criando a impressão de que a árvore está invertida. O baobá não busca impressionar pela altura,
mas pela resistência, provando que a verdadeira força de uma árvore está em sua capacidade de sobreviver. Número 12. Árvore crescendo suspensa entre penhascos. Diante de você está uma árvore que desafia todas as regras conhecidas. Suas raízes ficam suspensas no ar, sustentando toda a enorme massa entre a rocha e o vazio. Ainda assim, ela permanece viva, verde e continua crescendo, atingindo cerca de 65 pés de altura. Sua característica mais impressionante não é a altura, mas seu estado suspenso, como se desafiasse a gravidade. O vazio abaixo se estende por vários metros, mas o sistema de raízes continua sustentando toneladas de peso. Sua principal característica é a luta constante contra a erosão. O solo desaparece, mas a árvore continua existindo, tornando-se um símbolo vivo de resiliência. Número 13. Árvore antiga com casca como um bloco de tempo. Diante desta árvore, a sensação de proporção normal desaparece. Seu tronco parece ter sido esculpido a partir de um bloco sólido de tempo, tão largo que é difícil determinar onde começa e onde termina. Ela não impressiona pela altura, mas por sua presença poderosa. Os anéis do tronco, os veios da madeira e as curvas incomuns lembram a superfície de um planeta distante. A árvore não apenas sobreviveu através das eras, mas também parece tê-las testemunhado, preservando as marcas do vento, da chuva e dos antigos seres humanos que um dia permaneceram sob sua sombra. Número 14. Araucária do Chile. A araucária do Chile pode viver de 1000 a 1500 anos e atingir de 100 a 130 pés de altura. A primeira característica que chama a atenção é a extraordinária simetria de seus galhos, acompanhados por folhas rígidas em forma triangular. Conhecida como quebra-macaco, essa árvore é considerada um fóssil vivo do período Jurássico. Suas folhas podem viver por até 24 anos e são duras como uma armadura, enquanto seus cones pesam quase 4 libras e se abrem apenas a cada poucos anos para economizar energia. Os povos indígenas costumavam colher suas sementes para alimentação, com sabor semelhante ao das castanhas. A árvore suporta tempestades, frio e cinzas vulcânicas, tornando-se um símbolo da sobrevivência diante de catástrofes. Número 15. Eucalipto arco-íris. Raramente a natureza cria uma arte tão ousada quanto esta. A casca da árvore se desprende em placas, revelando camadas de verde, azul, laranja e vermelho escuro. Com uma altura de aproximadamente 246 pés, a árvore parece uma enorme pintura vertical. Quando observada de perto, percebe-se que suas cores mudam ao longo do tempo, criando a sensação de uma paleta viva. Esta é uma das espécies de eucalipto de crescimento mais rápido. A impressão mais marcante não está nos números, mas na sensação de estar diante de uma verdadeira instalação artística da natureza, onde cada rachadura parece uma pincelada. Número 16. Carvalho gigante. Este carvalho impressiona por sua escala gigantesca, possui uma circunferência superior a 33 pés e uma idade estimada entre 800 e 1000 anos. Seus enormes galhos horizontais se estendem como se estivessem sustentando a si próprios. Alguns galhos precisam ser reforçados para evitar que desabem sob o peso de dezenas de toneladas. Sua copa cria um verdadeiro microcosmo dentro da floresta. Ele não é apenas uma árvore, mas um espaço vivo que existe há séculos e ainda preserva toda a sua força. Número 17. A arma-viva com frutos explosivos. Seu tronco é coberto por uma densa camada de espinhos cunicos e pode atingir aproximadamente 197 pés de altura. A casca parece uma armadura defensiva, como se a árvore tivesse escolhido deliberadamente uma estratégia de autoproteção. Ainda mais impressionante é o fato de seus frutos poderem explodir, lançando as sementes a uma velocidade superior a 230 pés por segundo. Sua seiva tóxica e suas folhas espessas fazem dela um sistema completo de sobrevivência, transformando cada estrutura em uma ferramenta de defesa territorial. Número 18. Avenida de Árvores Costeiras. Esta estrada costeira parece ter sido criada para obrigar as pessoas a diminuir o ritmo. As copas entrelaçadas formam um túnel vivo e surreal. Muitas dessas árvores têm mais de 250 anos, com troncos retorcidos como se tivessem sido esculpidos pelo vento ao longo dos séculos. Com alturas entre 65 e 82 pés,
Sua força está na combinação, transformando o espaço em uma abóbada natural. A luz que atravessa as copas cria sombras fragmentadas que parecem estar em movimento. Número 19. A árvore de President. Esta árvore gigantesca tem aproximadamente 246 pés de altura e mais de 3.200 anos de idade. Seu tronco é largo como uma pequena casa, enquanto os galhos se estendem como uma fortaleza natural. Ao permanecer em silêncio diante dela, é possível sentir a tranquilidade acumulada ao longo de milênios. Sua força não está apenas em seu tamanho, mas também em sua estrutura complexa, semelhante a um edifício biológico que se reforça internamente à medida que cresce. Número 20. Árvore garrafa australiana. Seu formato semelhante ao de uma enorme garrafa é um mecanismo natural de armazenamento de água. O tronco dilatado funciona como um reservatório, permitindo que a árvore sobreviva em ambientes secos. Geralmente não ultrapassa 59 pés de altura, mas impressiona por seu formato arredondado e suave, além de sua função de sobrevivência. Sua casca é macia como veludo, e suas flores vermelho-alaranjadas surgem em densos agrupamentos, aparecendo de forma inesperada como um toque vibrante no meio de uma paisagem árida. Ao relembrarmos toda a jornada por essas árvores majestosas, percebemos que a natureza não é apenas vida, mas também um gigantesco arquivo de memórias da Terra. Cada árvore carrega sua própria história, algumas simbolizam uma resistência extraordinária, outras são provas de uma capacidade impressionante de adaptação, enquanto outras parecem verdadeiras obras de arte vivas criadas pelo tempo. Elas permanecem ali, silenciosas, mas poderosas, sobrevivendo a tempestades, climas extremos e milhares de anos de transformações. Apesar de suas formas diferentes, todas compartilham a mesma mensagem. A vida sempre encontra uma maneira de sobreviver e prosperar, mesmo nas condições mais severas. E quando paramos para observá-las, não vemos apenas árvores, mas também a própria história do planeta presente diante de nossos olhos.